Graça e paz, guerreiros, episódio 11 da nossa série Descortinando o Adventismo, volume 1, para você que está vendo pela primeira vez um capítulo da nossa série. Essa é uma série baseada no livro Descortinando o Adventismo, volume 1, que foi lançado no dia 15 de outubro de 2020. Esse livro traz informações inéditas a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. É um livro que possui mais de 480 páginas, por volta de 480 páginas, mais de 300 notas de rodapé, muita informação bem valiosa para você que está nessa igreja ou para você que tem alguém da sua família ou algum amigo que faz parte dessa igreja. Isso vai te munir com muitas armas para você poder desconstruir todas as mentiras que foram contadas para essas pessoas aí e que infelizmente as aprisionam nessa jaula religiosa de falsos ensinos, de falsas doutrinas. Mas Gleison, por que você está fazendo isso? Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar fama? Não, eu não quero ganhar dinheiro, não sei se vocês sabem, mas escrever um livro não dá muito dinheiro não, tá? Pelo menos eu não estou vendo isso. Na verdade é muito trabalho e muita dor de cabeça, né? Porque, obviamente, se levantar contra toda uma instituição, não vai agradar algumas pessoas, né? Então eu poderia ficar quietinho no meu canto, mas não, eu fui chamado para isso. E é isso que eu estou fazendo, estou cumprindo o meu chamado. Eu passei mais de 25 anos dentro dessa igreja. Desde eu nasci, cresci nessa igreja. Sou quarta geração de adventista na minha família. Então, desde que eu me conheço por gente, tá, que eu frequento os cultos da igreja adventista. E sim, oficialmente como membro mesmo, eu me batizei somente em 2010 e fiquei ali até mais ou menos 2018, quando o Senhor me arrancou, Deus me arrancou de maneira sobrenatural dessa igreja. Eu tive vários cargos de liderança dentro da igreja, eu realmente acreditava que essa era a igreja verdadeira de Deus nessa terra e tentava levar o maior número possível de pessoas para essa igreja. E levei muitas pessoas ali para os tanques batismais da igreja adventista. E depois que eu descobri, né, a farsa que era essa igreja, eu não briguei com ninguém dessa igreja, tá? Não tive nenhuma briga, não foi nada disso. Não fui disciplinado, não fui suspenso, não fui expulso, não. A minha luta aqui é limpa, eu não estou também atacando de maneira... com argumentos ad hominem, nenhum pastor, nenhum dirigente, não. Tá? O que eu estou atacando aqui são as doutrinas, né? Na verdade eu não estou atacando elas, né? Elas que atacam a Bíblia. Né? Então eu estou expondo essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos, de maneira teológica e também trago à tona muitos eventos históricos que foram escondidos da grande maioria dos membros dessa igreja, né? E que por isso eles não sabem aonde eles estão, exatamente, eles não conhecem a verdadeira história dessa igreja. E o que eu quero é simplesmente equilibrar essa balança, que por enquanto tem pesado muito para o lado da instituição e pouco para o lado dos membros, né? Então a gente vai equilibrar a balança, vamos mostrar tudo que a gente pode mostrar, que a gente descobriu. E aí o membro decide, né, o que ele quer fazer da vida dele. Se ele quiser continuar, ok, cada um faz o que quiser. Mas é preciso que haja uma exposição dessas falsas doutrinas, né, para que as pessoas possam, de fato, escolher com consciência aonde eles querem ficar, aonde eles querem continuar levando a família deles. Né. Para isso eles precisam entender ali o tamanho do problema que eles se encontram. Tá, Gleison, mas e aí? Por que você está fazendo isso? Qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte: esse é um ministério de libertação, é um ministério de confronto, não de afronta. Afronta leva ao ódio, confronto leva à cura, tá? É um ministério de confronto a essa igreja, principalmente aos dirigentes dessa igreja, tá? Que ensinam essas mentiras de forma consciente. Então a gente está confrontando eles. A gente também está confrontando os membros no sentido de expor para eles essas verdades, e aí eles tomam a decisão deles.
mas o nosso ataque maior é no âmbito espiritual, contra o espírito do engano, o espírito da religiosidade, que prende essas pessoas dentro dessa igreja há muitos anos. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer munir o corpo de Cristo com soldados forjados no fogo, tá? E maduros, filhos de fato, para o reino, para que o reino possa se manifestar nessa terra através dessas pessoas, desses filhos de Deus, que por enquanto estão no leite, são servos, não são filhos, são servos da religião, têm um relacionamento com uma igreja e não com Deus. Enquanto isso acontecer, essa igreja vai continuar sendo uma igreja ineficaz no mundo espiritual, sem poder, e é exatamente isso que Satanás quer, uma igreja sem poder que não faça frente, né, ao reino, ao império maligno dele. Então a gente vai começar a desconstruir tudo isso. Eu peço orações por mim, pela minha casa. Se possível, eu vou continuar orando por todos, que não é uma lutinha muito fácil, né? Vocês devem imaginar. Bom, gente, então hoje a gente vai trazer para vocês algo muito sério, muito importante. Que são as características de uma seita. Esse episódio, na verdade, ele não é só para a igreja adventista, tá? Se você que faz parte de uma igreja que você está achando que é uma seita, você tem medo que isso possa estar acontecendo, assista esse vídeo e eu te digo o seguinte: se uma dessas características se encaixarem na igreja que você está, eu já levantaria a bandeirinha vermelha ali, apertaria o botão de alarme para você ficar com o olhão bem aberto, tá? Agora, se você tiver duas características ou mais, né, se a sua igreja se encaixar em duas ou mais características que eu vou falar aqui hoje, aí, meu amigo, saia correndo. Saia correndo porque você de fato está numa seita, tá? Esse estudo foi baseado, isso aqui está no meu livro, está no capítulo 5 do livro. Ele foi baseado em uma experiência pessoal minha, obviamente. É onde eu mais me baseei, mas também fiz uma pesquisa em outros livros, né, de pessoas que também escreveram a respeito do assunto. E se vocês quiserem as fontes, depois vocês podem ler ali no meu livro, tá tudo lá. Descortinadoadventismo.com é o site que você pode ir para adquirir o livro, pode adquirir também através da Amazon. E em formato e-book, que é mais barato, se você acha que pode apertar o orçamento, você pode comprar ele através desse formato em PDF para você, que também funciona. Tá bom, gente? Que a gente quer equipar o corpo de Cristo aqui, a gente não tá, eu não busco dinheiro com isso, tá? Eu já tenho 3 empresas aqui na Flórida, que graças a Deus o Senhor me sustenta através delas. Também não tenho muito mérito nisso, porque é Ele que faz tudo, tá? Mas eu não preciso disso para sobreviver. Então esse realmente é um chamado que eu atendi e estou fazendo, e que Deus leve para onde Ele quiser, né? Todo esse projeto aí. Então vamos lá, gente. O que acontece? Muitas pessoas chamam a Igreja Adventista de seita, e a verdade é que ao longo dos anos a Igreja Adventista ela conseguiu se camuflar muito bem como uma igreja evangélica normal, conseguiu passar essa imagem para muita gente, tá? E inclusive evangélicos, se você conversar com vários evangélicos, muitos deles não sabem que a Igreja Adventista é uma seita, e muitos deles têm até dificuldade de acreditar, falam, não é possível, porque não conhecem a igreja da maneira com que uma pessoa que passou muitos anos lá dentro conhece. Tem gente que está lá 5, 6, 7, 8 anos e ainda não conseguiu enxergar os problemas da igreja, tá? Por quê? Pelo fato do que a gente já mostrou durante toda essa série, né? Que assim, a Igreja Adventista ela não explica muito bem as coisas, né? Ela distorce os versos ali, muitos versos bíblicos para os seus membros. E assim, as doutrinas, por exemplo, como a doutrina do juízo investigativo, muitas vezes nem é ensinada de maneira completa para o membro, porque o cara, muitas pessoas não sabem explicar essa doutrina e nem sabem que existe na igreja,
tá? Mas é a espinha dorsal, essa doutrina é a espinha dorsal da Igreja Adventista e é um dos grandes motivos de que ela sim deve ser chamada de seita. E existem outros motivos também. Enfim, a gente vai dissecar tudo aqui hoje. Vou tentar fazer isso rápido. Veja bem, no livro eu trago 14 características de uma seita. Todas as 14 se encaixam na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além delas, tem mais 4, tá? Que eu vou falar aqui para vocês no final, que não se encaixam na Igreja Adventista, mas eu só vou falar porque você precisa saber, para você ficar esperto, se alguma dessas outras 4 características pode se encaixar na igreja que você está, ou na comunidade, enfim, tá? Mas assim, como eu disse, se uma só for, uma dessas características bater aí com a igreja que você faz parte, eu já ficaria bem esperto, tá? Passou de uma, 2 ou 3, fuja, ok? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Primeira característica. Característica número 1. Seitas idolatram o seu líder terreno. Tá? Essa é uma das características mais marcantes de uma seita. O que acontece? O líder de uma seita, geralmente ele apresenta uma aura assim, de divindade. Né? É um cara, quase um semideus nessa terra. Né? E assim, geralmente ele não traz esse tipo de atenção. Alguns sim. Alguns querem ser adorados, né? Tem uns caras mais doidos assim mas os mais espertos não. Eles não, né? Publicamente não, eu sou como você e tal. Mas mesmo assim a coisa não funciona dessa forma, tá? Então, o que a gente consegue notar é que a maioria desses líderes, eles não se deixam ser questionados, né? Eles não deixam que se questionem as doutrinas que estão sendo passadas ali nessa seita, tá? Então, geralmente quando isso acontece, essa cultura, essa ideia em torno desse líder, ela é passada de geração em geração, por anos a fio, e quando passa ali de 1, 2 gerações, meu amigo, para quebrar isso é muito difícil. Porque daí já saiu ali da primeira geração, então agora já se criou uma ideia de lenda em torno dessa pessoa, né? E assim, ninguém mais sabe direito o que aconteceu lá no começo. O que se sabe é o que os pais passaram para os filhos, por sua vez os filhos vão passando para os seus filhos, e isso é um ciclo vicioso ali que se inicia bem difícil de quebrar, tá? Realmente é necessário que pessoas se levantem e comecem a denunciar, né, essas igrejas como as seitas que elas são, tá? E esses líderes como falsos profetas, falsos mestres. Ellen White, ela conseguiu vender muito bem a imagem dela de mensageira do Senhor, e ela preencheu um vácuo ali, que foi aberto em 1844, quando Guilherme Miller saiu de cena, né? Ele mesmo se aposentou ali, então ela aproveitou isso e assumiu aí esse cargo de profetisa de Deus, mensageira do Senhor, né? E ela tinha, de fato ela tinha ali, ela cria que tinha visões, e ela se portava de maneira muito estranha. Então as pessoas, né, quando viam aquilo, achavam que ela realmente tinha tido algumas visões, algumas coisas, porque aconteciam umas coisas bem esquisitas. Então a gente vai falar mais sobre Ellen White no volume 2, tá? Bem detalhado, mas assim, só um parêntesezinho aqui. O que acontece Ellen White tomou uma pedrada na cabeça quando ela era muito criança, muito pequena, tá? E isso é um laudos médicos comprovam isso. Essa pedrada que ela levou afetou o cérebro dela numa parte do cérebro, tá? Que realmente faz a pessoa ter viagens, né? Assim, alucinações, tá? E ataques epiléticos, entre outras coisas. E ela tinha tudo isso. Tá? Então, assim, uma coisa foi isso, a parte biológica ali dela que tinha sido afetada, o cérebro dela foi afetado mesmo. Isso, inclusive, faz com que esse tipo de gente, tá, sejam escritores prolíficos, assim, escrevam muito. Ellen White escreveu 73 livros, para vocês terem uma ideia, não é normal. Então, era algo que a mulher, ela teve um distúrbio, tá? Ela teve um distúrbio ali, biológico mesmo.
né? E que no cérebro que acabou causando esse tipo de situação ali. Claro, ela também abriu uma porta espiritual, né? E o inimigo se aproveitou e entrou. Então foi uma junção dessas duas coisas que levou a todo esse problema aí, tá? A gente vai dissecar isso aí no volume 2. Gente, só para vocês terem uma ideia do nível de idolatria que a gente vê em torno de Ellen White na Igreja Adventista, muitas vezes eu detectava assim umas inconsistências entre os escritos dela comparado com os escritos da Bíblia, e o que eu ouvia era de fato assustador, tá? Dos membros da igreja, dos pastores, dos anciãos, enfim. O que eles me falavam era o seguinte, olha só, eles diziam tipo assim, mas o livro de Tiago nem era para estar no cânon. Olha onde que eles tocam, tá? Ou então falavam assim, não, Paulo ainda não tinha tido a luz tão grande quanto Ellen White teve. Então, assim, entre o que ele escreveu e o que ela escreveu, fique com o que ela escreveu, porque ela escreveu ela escreveu sobre coisas, né, que se tratam assim de coisas do nosso tempo. Ela escreveu para o nosso tempo. Então, o que Paulo escreveu não era para o nosso tempo. Então, assim, você fica com o que ela, né, entre um e outro, fica com o que ela. Porque o da Bíblia você não entendeu muito bem, o dela você entendeu melhor, entende melhor, porque é uma língua mais atual, então fique com os escritos dela, sabe? Ou então eu já vi falando assim, plágio? Não, mas os escritores da Bíblia também plagiavam. Olha o nível que esse pessoal chega. Eles elevam os livros de Ellen White, os escritos dela, e rebaixam a Bíblia, tá? Para colocar ali, né, ou ela igual à Bíblia, ou ela muitas vezes até mais alta do que a Bíblia. Então é algo muito sério, gente. Assim, que vocês têm que ficar muito atentos. Se isso acontece na tua igreja, abra o olho, tem alguma coisa errada, tá? Característica número 2. Seitas criam doutrinas em cima de revelações extra-bíblicas que alegam terem sido dadas por Deus exclusivamente a elas. Essa característica ela se encaixa como uma luva na Igreja Adventista, né? Isso é óbvio. Se você conhece a Igreja Adventista, para você isso é claro. Porque assim, uma seita, ela precisa... O que ela precisa? Ela precisa colocar o princípio da sola escritura abaixo, tá? Se uma igreja mantém por isso que o princípio da sola escritura é tão importante, tá? Se você mantém isso, você tem uma defesa. Você tem uma defesa muito forte contra qualquer tipo de ataque de falsos profetas, falsos mestres. Quando você, mesmo que sutilmente, derruba o princípio da sola escritura, que é a Bíblia somente, princípio reformador, como vocês sabem ali que veio através de Martinho Lutero, as 5 solas, depois vocês estudam sobre isso, é muito interessante. Quando você tem isso daí, ele te protege. Quando você derruba, você abre o caminho para o inferno entrar, tá? Então, existe ali uma frase muito conhecida dela, né, que diz assim, não, eu sou uma luz menor que aponta para uma luz maior, ou seja, a luz menor são os escritos dela que apontam para uma luz maior que é a Bíblia. Ai, que bonitinho, né? Quando eu estava na Igreja Adventista, eu via isso e falava, uau, né? Mas depois que eu comecei a me tocar, né, que a Igreja Adventista era uma seita, eu comecei a pensar, eu falei, mas qual seria a necessidade de apontar uma lanterna para o sol? Não faz muito sentido, né, gente? Então, para vocês terem certeza de que a Igreja Adventista tem isso como crença, olha lá o que diz a crença de número 17. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Até aí tudo bem. Agora começa a entrar na coisa escorregadia aqui. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Ok. Não é verdade, porque ela errou todas as profecias que ela fez até hoje. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Contínua e autorizada fonte de verdade, ok? Acredito que com as coisas que a gente mostrou até aqui nessa série, a gente consegue chegar à conclusão, sem sombra de dúvida, que os livros de Ellen White não chegam nem perto de ser uma autorizada
muito menos contínua a fonte de verdade, né? Na verdade, pelo contrário, elas contradizem, os escritos dela contradizem as escrituras, se autocontradizem, né, e desafiam até mesmo o bom senso da lógica humana, tá? Um pouco disso a gente trouxe nesse volume, a gente vai trazer mais no volume 2. Infelizmente, a Igreja Adventista ela está casada com os escritos de Ellen White, não tem como separar as duas coisas. Não existe Igreja Adventista sem Ellen White, tá? Então, isso aí é fato. Então, assim, é um problema sério e é uma característica de uma seita e a Igreja Adventista se encaixa nela, então você já entendeu. 2 mais 2 são 4. Característica número 3. Seitas se auto-intitulam como o povo escolhido. Presta atenção nisso. Ou a igreja remanescente. Gente, isso aqui, essa característica é muito séria. Essa característica é pesada demais, tá? Por quê? Porque essa característica é a que joga mais baixo com o membro, tá? Por quê? O que acontece? Quando uma pessoa, tá? Vamos pegar o Brasil. O Brasil, um país aí muito grande, né? Mais de 200 milhões de pessoas. E o que acontece? Existe um problema muito sério no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é bem acentuado, que é a ausência de figura paterna em, eu diria o quê? 90% das famílias, tá? Entre 80% e 90%, com certeza, existe ali um problema de ausência de figura paterna, tá? Isso faz com que as pessoas não tenham identidade. Pra vocês terem uma ideia, como é pesado isso, o Brasil tem uma padroeira. Uma padroeira, ou seja, é uma mulher que assume a figura do homem dentro, inclusive da religião, mas dentro de casa. Por quê? Porque é a mãe que assume esse papel do homem, né? Geralmente, o marido cai fora, enfim, qualquer problema, muitas famílias quebradas e a mãe assume esse papel do homem. Então, assim, a ausência de figura paterna causa transtornos terríveis, muitos problemas, tá? E um deles é a falta de identidade e baixa autoestima. Então, quando isso acontece e uma pessoa começa a ir numa igreja que tem essa característica de chamar os seus membros de povo escolhido ou povo remanescente, tá? A igreja, como uma figura de autoridade, ela acaba ocupando o lugar ali do pai da pessoa. Então, o pastor, digamos assim, ou a igreja em si, a instituição, ela assume, né, essa posição ali de pai e ela começa a falar para os filhos ou para os membros, né, dela, os filhos dela, não os filhos de Deus, né, os filhos dela, né, começam a dizer o seguinte: você faz parte de um povo escolhido agora. Ok? Você tem uma responsabilidade muito grande, entendeu? Então, aquela pessoa que nunca teve essa sensação de ser especial, de pertencer, né, de ter uma identidade própria, algo que diferenciasse ela dos outros, ela assume agora essa identidade e quando você mostra que ela está numa seita, você mostra que as doutrinas da igreja dela são falsas, na verdade você não está atacando a instituição. Para ela, você está atacando ela. Você está atacando a identidade dela de pessoa especial como alguém que faz parte do povo escolhido de Deus. Olha só, as instituições, as igrejas que fazem isso, elas fazem isso de maneira consciente e proposital, tá? Isso aí não é um acidente, não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, quando eles fazem isso, eles prendem essas pessoas ali dentro de uma maneira muito forte. Por isso que essas seitas, quando você ataca ali as doutrinas delas ou a imagem da igreja, elas matam e morrem por essa igreja. Elas fazem de tudo, porque já não é mais a doutrina, não é mais uma questão de doutrinas certas ou erradas, não. Agora a questão é a identidade delas está sendo atacada, tá? E, de fato, né, elas vão ser desconstruídas ali por um tempo, para depois elas serem firmadas
numa rocha sólida agora, numa base sólida que é a rocha, que é Cristo. Tá, isso dói, no começo dói muito, mas é muito necessário, gente, para que essas pessoas sejam curadas, tá? Então isso é muito sério, muito importante. Eu diria que essa característica número 3 aqui talvez seja uma das mais importantes das pessoas estarem ligadas, né? E assim, e esse negócio é tão pesado que quando uma pessoa se toca que ela está numa seita e ela descobre isso, muitas vezes o depois é pior do que o durante. O durante já é ruim, né? Porque ela não tem a imagem correta de Deus, não conhece o Evangelho, enfim, inúmeros problemas. Mas o depois, né? O depois pode ser ainda pior. Ela pode querer chutar o balde, não querer mais nada com o cristianismo, achar que tudo é uma farsa. Tem gente que age exatamente dessa maneira, tá? Tem gente que se torna cético total, ateu, agnóstico, tá? Não acredita em mais nada. Outros se voltam para o outro lado, vão para o satanismo, vão para a nova era, enfim. Então, assim, é um problema. Ou, olha só, mais esse ponto aqui. Quem já fez parte de uma seita tem uma grande tendência a cair numa outra seita. Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? Eu vou dar dicas para vocês do que vocês devem fazer. Tá? Quando vocês entenderem que vocês estão numa seita. Preste bem atenção, isso está no episódio 15, é no último episódio. Vocês não podem perder esse episódio, vocês podem até perder um ou outro. Na verdade, não percam nenhum, né? Mas assim, o último é muito importante, gente, tá? Muito importante, porque eu vou dar dicas do que vocês têm que fazer depois que vocês viram que vocês estão numa seita, tá? Para vocês não caírem numa outra seita, enfim. Tem todo um negócio que vocês precisam fazer aí para vocês irem para uma igreja saudável, tá bom? Então, assim, é um plano satânico, muito bem arquitetado, que, né, leva a pessoa ali ou a continuar numa seita, ou quando sai, chutar o balde, ir para um lado errado. Existe uma terceira forma de você lidar com isso, tá? Uma terceira opção, que é você buscar um relacionamento íntimo com Deus, verdadeiro com Ele, passar um tempo ali somente com Ele, Ele vai te curar de tudo isso, e aí depois você procura uma igreja saudável. Mas isso eu vou explicar tudo no último episódio, tá bom, gente? Então, assim, Deus, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Ele quer te libertar não só do pecado, mas Ele quer te libertar também do jugo da religiosidade e dessa jaula sectária que você foi colocado aí, tá? Bom, característica número 4. Olha que pesado isso aqui também, tá? Abuso emocional, espiritual, financeiro e, em algumas situações, também sexual. Sim, tá? O abuso espiritual, ele é geral. Assim, todos os membros que estão numa seita, eles vão sofrer esse abuso, tá? Por quê? Porque ele distorce o evangelho, essas igrejas não ensinam as doutrinas corretas da Bíblia. Então, isso aí é fato. Isso aí já ocasiona um problema sério que às vezes demora anos para se curar, tá? Só a parte espiritual. Mas existem também, né, os abusos emocionais, porque os pastores que estão em seitas, eles geralmente abusam do poder deles, tá? Não estou falando todos, mas muitos deles abusam seriamente dos poderes deles ali e envergonham as pessoas em público, enfim. Eles em vez de cuidarem das ovelhas, eles tosqueiam as ovelhas, tá? Isso acontece muito, não é com todos, mas acontece muito. Porque o que você tem que entender é o seguinte: o espírito que está por trás dessa igreja não é o Espírito Santo de Deus. O espírito que está por trás de uma seita não é o Espírito Santo de Deus. Esse espírito, ele é abusivo e ele quer arrebentar com as ovelhas de Cristo. Só que ele não faz isso de uma maneira tão forte a princípio, porque ele é sutil, ele quer se esconder. Então são pequenos ataques, tá? Coisinhas ali que vão minando a pessoa, vão minando o emocional dela, e ela vai ficando cada vez mais fraca. O espiritual dela já é fraco, o emocional também é muito fraco e vai continuar sendo mais fraco. Mas ele faz isso aos poucos, né? Esse espírito é uma potestade, tá? Então, eles não são bobos, tá? Então eles fazem a coisa bem de maneira correta ali para manter esse pessoal preso por muitos e muitos anos. Então você não vai ver
manifestações demoníacas dentro da igreja adventista. Raramente você vai ver algo assim. Não é isso que eles querem, tá? Eles querem manter o cara ali no engano. Então isso é muito sério, tá? O abuso financeiro também é óbvio, tá? Porque assim, a igreja adventista, ela tenta apontar o dedo para igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, como por exemplo a Igreja Universal e outras igrejas aí, tem várias delas que realmente abusam dessas pessoas né, financeiramente, isso é óbvio, tá? Mas elas fazem isso, elas apontam para essas outras igrejas, é uma tática, né? Como um ilusionista ali, um mágico, você olha para uma mão e quando você vê a outra mão já tomou seu dinheiro e colocou no bolso deles também, tá? Então assim, como que eles fazem isso? Eles pressionam muito a questão dos dízimos, muito forte, tá? Muito forte. Fazem ali a gente chama aqui de guilt trip, né? Te põe ali numa viagem de culpa. Então, se você não der o dízimo, você está amaldiçoado, você não vai ser abençoado por Deus, você não vai prosperar e nada disso. Tá? Eu não vou entrar na questão do dízimo aqui, isso é uma outra questão, não vou falar sobre isso, mas a questão das ofertas também é bem pesada. Então, se você não ofertar para isso, ou para aquele projeto, ou para aquilo outro, você também, né? Inclusive, quem não é dizimista não pode ter nenhum tipo de cargo de liderança dentro da igreja adventista, tá? Eu posso dizer, vou até pedir licença para o meu pai aqui para falar essa história, mas ele, por exemplo, na igreja dele, ele passou um tempo sem dizimar, porque ele não podia, ele não estava conseguindo mesmo, estava passando por problemas financeiros ali, e não deixavam nem ele tocar o piano mais na igreja, tiraram até mesmo o piano do meu pai. Meu pai, 68 anos de igreja adventista, para vocês terem uma ideia, tá? Quando ele me contou isso, me cortou o coração. Eu já tinha saído da igreja quando ele me falou, mas é terrível, tá? Assim, então, é bem pesado o que eles fazem. E ali, né, obviamente, né, é uma forma de satisfazer o apetite ali dos cães gulosos institucionais. Na verdade, é algo mais institucional, apesar de que os pastores ganham bem também, tá? E tem muitos benefícios aí. Bom, agora, o mais raro de se observar, assim, de se tornar público, é o abuso sexual, tá? Esse geralmente a gente vê muito na igreja católica, né? Porque, claro, os padres são celibatos e celibatários e isso ocasiona um óbvio problema ali, mas eles acontecem também na igreja adventista, tá? Então, eu mesmo fiquei sabendo de vários casos que ocorreram ali com os desbravadores e tal. Muitos deles são abafados, mas ocorrem. Agora, talvez o maior problema que eu já recebi várias informações de adventistas, vários, é uma epidemia dentro da igreja adventista, tá? É o abuso sexual incestuoso dentro de famílias tradicionais dentro da igreja. Isso ocorre muito, tá? Porque existe ali um espírito de abuso, né? Como a gente já falou, espiritual, que é totalmente ligado ao abuso sexual, tá? Incestuoso. Eu vou explicar isso agora. Tem uma mulher que escreveu um livro chamado The Naked Truth, Exposing the Deception of Adventism. O nome dela é Hazel Holland, tá? É um livro muito bom, recomendo que vocês comprem. Essa mulher, ela fez um paralelo muito interessante entre o abuso espiritual, que foi sofrido por ela por vários anos dentro da igreja adventista, e o abuso sexual incestuoso que ela também sofreu dentro de casa quando ela era criança. Olha o que ela escreveu. Assim como o incesto era um pecado geracional transmitido pelos genes geracionais dos dois lados da minha família biológica, esse assunto é pesado, mas a gente tem que falar, tá? Porque eu sei que muita gente vai abrir os olhos quando eu falar isso aqui. O incesto espiritual é um pecado geracional transmitido pelos genes denominacionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela chama isso de incesto espiritual. Como o incesto é o abuso da autoridade parental sobre a criança, o incesto espiritual é o abuso da autoridade espiritual exercido por pais espirituais e por aqueles que têm autoridade sobre nós na igreja. Outra maneira de dizer isso é: o abuso espiritual é o uso indevido e abusivo da autoridade espiritual por líderes da igreja que se estabelecem como guardiões de portais, usando desempenho religioso em vez de fé em Jesus como critério para aceitar ou rejeitar seus seguidores.
Tá? Então o que ela diz aqui? Ela fala que basicamente quando ocorreu ali o grande desapontamento, ao invés de os pioneiros ali da Igreja Adventista exporem isso como um erro, falam, não, a gente errou, né? Cristo não voltou, vamos parar por aqui e pedir perdão e reiniciar a caminhada espiritual deles, eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles varreram para debaixo do tapete, passaram isso para outras gerações e eles substituíram uma falsa profecia por uma outra falsa profecia, que é da doutrina do juízo investigativo. Então o que acontece? Quando você tem um caso de abuso incestuoso, né, um incesto dentro da família ali, você pode notar que o que acontece, tá? Isso várias pessoas já me contaram, você vê em filmes também, a família toda sabe. A família toda sabe. Mas ela se reúne, muitas vezes se reúne todo mundo junto ali, jantam, né, passam feriados juntos, ninguém fala nada. Todo mundo sabe, mas ninguém fala nada. Ah, o tio ali abusou da sobrinha, né? O primo abusou do outro primo, não sei o quê. Ninguém fala nada, tá? Dessa mesma forma, a Igreja Adventista ela é conhecida pelas igrejas evangélicas, todas elas sabem, né, que a Igreja Adventista, assim, os dirigentes, as pessoas de maior esclarecimento sabem que a Igreja Adventista é uma seita. Mas ninguém fala nada. Por quê? Por política, tal, ninguém quer falar nada. E assim, da mesma maneira, né, que esse ciclo ele é perpetuado, né, porque a criança que ela é abusada, ela tende a abusar alguém também. A criança que foi abusada sexualmente, ela tende a abusar outro, ela tende a se tornar um abusador. Dessa mesma maneira, a pessoa que é abusada espiritualmente, ela também vai passar esse abuso para outras pessoas. Ela vai ensinar doutrinas erradas para outras pessoas também. E vai abusar dessas pessoas espiritualmente. Então é um ciclo vicioso que você pode traçar um paralelo e ele é real. Porque o espírito é o mesmo, é o espírito de abuso, é o espírito do engano, né? E aí, claro, as pessoas acabam se enchendo de culpa, de vergonha, né? E isso, de uma certa forma, também ocorre no âmbito espiritual, tá, gente? Então é algo para você ficar bem esperto. Se liguem nisso daqui e cuidem, tá? Porque para a coisa correr para esse lado é muito fácil. Tá tudo ligado. O espiritual tá ligado com o mundo físico e as coisas acabam, na verdade, o mundo físico é apenas um reflexo do mundo espiritual. Então, cuidado onde vocês vão, cuidado onde vocês levam as suas famílias. Característica número 5. Não se sustentam com o princípio da sola escritura. Tá, o que acontece? As doutrinas de seitas, elas simplesmente não conseguem basear, né, essas doutrinas somente na Bíblia, né? Então elas precisam de um outro apoio literário ali para que você consiga encaixar aquele negócio ali, senão não vai, tá? Eu queria que você fizesse, você que está aí, que você fizesse um teste, tá? Faça um teste agora, ou quando acabar esse vídeo. Pegue a sua Bíblia e com toda honestidade faça esse exercício. Procure somente na Bíblia, tá? Somente na Bíblia. Tira as lentes adventistas, esquece os livros de Ellen White, esquece os outros livros da Igreja Adventista. Faz de conta que você nunca leu esses livros. Nunca. E agora você vai pegar a Bíblia e eu quero que você procure e ache de maneira fácil. Ou seja, ela tem que estar aparente, essas doutrinas têm que estar facilmente ali, tá? Para você entender. Juízo investigativo. Vai e procura na Bíblia. Aonde que fala sobre o juízo investigativo? Todos os detalhes que eles falam ali. Que Ellen White fala, que entrou em 1844, que começou ali, entrou no Santo dos Santos, começou a investigar a vida dos mortos primeiro, depois dos vivos. Quem, né, tem algum pecado ali que não foi confessado, não foi arrependido pelo nome, cada um deles vai se perder. Depois que quando ele sair do Santo dos Santos, nós ficaremos sem intercessor. Então procura isso na Bíblia de maneira clara. Porque Deus é claro. Tá? Se ele vai exigir uma doutrina de você, algo
né, tão importante como a tua salvação, ele vai ser claro com você. Ele não vai guardar isso só para uma igreja, né, e aí deixar os outros no escuro. Não. Tá? Então não é assim que funciona. Ele é claro. Com assuntos de salvação, Deus é claro. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Procure. Juízo investigativo. Pode procurar. Depois você procura o sono da alma. A alma que dorme, fica em estado de limbo, né? E aí, depois você vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo, e que você não tem, ou seja, ninguém está vivo no céu nem no inferno. A doutrina de que Miguel é Cristo. Procura isso na Bíblia. E acha, quero ver. A necessidade de guarda do sábado para os gentios. Boa sorte. A necessidade do rebatismo. Gente, o decreto dominical. Cadê isso na Bíblia, gente? Por favor, me ajuda. A necessidade de uma alimentação kosher, né, judaica, ou vegetariana para os gentios. Aonde está isso? A guarda do sábado sendo feita por algum patriarca antes de Moisés. A lei de Deus, seja os 10 mandamentos ou as 613 leis da Torá, dada no céu, no Éden, ou ao homem antes do Sinai, qualquer um desses, procura. A guarda do sábado depois da segunda vinda de Cristo. Me aponta o verso, por favor, cara. Não adianta usar aquele de Isaías, de um sábado a outro sábado, que aquilo ali é a semana toda. Por favor. Isso está no segundo volume. A dicotomia do ser, me mostra a dicotomia do ser, só que tem corpo e alma. E não a tricotomia do ser, corpo, alma e espírito. Me mostra isso, gente. Não está na Bíblia. Sem os livros da Ellen White, sem os livros da Igreja Adventista, você não encontra isso. Então é uma seita. Tá? É uma seita. Além disso, a gente também sabe, né, que muitas seitas elas produzem as suas próprias Bíblias, né, alteram coisas na Bíblia, como é o caso da Igreja Católica, dos Testemunhos de Jeová. Todo o meu respeito a essas pessoas, também não é culpa deles, os membros dessas igrejas. Mas a Igreja Adventista também fez a sua própria versão da Bíblia. Não sei se vocês sabem, a gente não trouxe aqui, porque é um outro assunto, tem muita coisa no livro, mas está no livro. O nome da Bíblia é Clear Word Bible. Foi lançado aqui nos Estados Unidos, continua sendo... Tem várias edições aí, continua todo vapor essa Bíblia aí. Depois vocês leem no livro as aberrações que essa Bíblia trouxe, tá? Mas a Igreja Adventista gosta de apontar a Igreja Católica, né? Porque alterou a Bíblia. Pois é, eles também alteraram. Característica de número 6. Mania de perseguição. O mundo nos persegue porque nós possuímos a verdade. Toda seita, a maioria delas tem essa mania de perseguição. Não, a gente está sendo perseguido por causa da verdade que a gente carrega. O que a Igreja Adventista prega, né? Desde praticamente o início dela, ela diz que o sábado vai ser o ponto de controvérsia maior no fim dos tempos, né? E que o verdadeiro povo de Deus vai guardar o sábado e que aqueles que guardarem o domingo vão receber a marca da besta, né? E eles acreditam que o Papa se juntará ao Espiritismo. Espiritismo. Talvez porque o Espiritismo na época de Ellen White estava crescendo, mas hoje não tem nada a ver, né? E aí, debaixo da influência, né, do Espiritismo, dos Estados Unidos e do poder papal, o decreto dominical mundial será decretado. Todo mundo vai ter que guardar o domingo. Senão, vai morrer. Tá? Então, assim, não só isso, né, como depois, como a gente já falou, depois que Cristo sair, né, fizer toda a expiação ali no santuário celestial, ele sai, né, do Santo dos Santos e o planeta todo fica sem intercessor, meu amigo. Já imaginou você sem intercessor? Se vocês quiserem ver as passagens que Ellen White fala sobre isso, leiam no livro. Eu não vou trazer aqui para o vídeo não ficar muito longo. Já está muito longo. Tá? Então, assim, caso Deus quisesse abandonar, né, tudo que ele escreveu nos evangelhos ali com Jesus, que ele trouxe nos evangelhos com a vida de Jesus, quisesse abandonar tudo aquilo, né, e quisesse testar os filhos dele nos tempos do fim, ele não testaria ali, né,
a nossa capacidade de união, talvez, ou a misericórdia, né, que nós apresentamos, demos ali aos pequeninos dele, né? Ou talvez a nossa capacidade de amadurecimento no reino, ou a busca de um relacionamento mais íntimo com ele. Não, o teste não seria esse. O teste seria o dia da semana em que a gente decide ir a um prédio ouvir um homem falar num púlpito, né? E diante dessa escolha a gente deve suportar até o fim qualquer tipo de tortura até a morte. Não por amor a Cristo, mas por amor ao santo dia do sábado, né? Que nem foi pedido para os gentios, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o decreto dominical no volume 2. Então não vamos entrar muito nesse né, mas só para mostrar para vocês como é um absurdo isso. Característica número 7. Um falso evangelho e um cristianismo defeituoso. A cristologia, soteriologia adventista basicamente diz que Jesus veio nessa terra para mostrar para nós como deve ser a vida de um homem nessa terra. Um exemplo para nós a ser seguido de podermos viver sem pecado. Não é um exemplo somente para a gente tentar ser como Jesus. Não, para nós sermos como Jesus, vivermos sem pecar. Então, dessa forma, diante dessa lealdade e obediência aos mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, nós podemos ser salvos. Tá? Isso distorce, obviamente, totalmente o Evangelho de Cristo, né, porque faz com que o membro da igreja tenha que viver uma vida perfeita, assim como Cristo viveu, com a ajuda do Espírito Santo, né, aliado ali ao seu próprio esforço, força do braço, ele consegue guardar a lei e aí vai ser salvo. Tá? Eu vou ler aqui só uma passagem que é um absurdo, eu vou ler para vocês. O Senhor agora exige de sua igreja perfeita obediência a todos os seus mandamentos. Ele não aceitará menos do que o devido. O homem pode receber graça e verdade para obedecer a todos os seus mandamentos, que são razoáveis e justos. Todas as suas exigências devem ser plenamente atendidas. Será que ela está falando dos 10 mandamentos ou das 613 leis da Torá? Qualquer um que seja, né, o que ela estivesse mencionando ali, será que ela conseguiu guardar todos eles durante a vida dela toda? Vamos diminuir. Vamos pegar uma semana só. Será que ela guardou todos eles durante uma semana? Você conseguiria guardar todos eles durante uma semana, pelo menos? Eu acho que se essa for a nossa passagem para a nossa salvação, a gente está com um problema grande aqui. Né? E, aliás, né, esse tipo de ideia anula completamente, por exemplo, Efésios 2, 8 a 9, que diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Alguém faz um quadro disso e põe, né, dentro de casa, para nunca mais esquecer, por favor. Efésios 2, 8 a 9. Um dos melhores versos para explicar o Evangelho de Cristo. Bom, existem aqui várias frases de Ellen White que diz que a gente não deve ter pecado para ser salvo. Isso está no livro, depois vocês veem. Inclusive dizem esses versos que Cristo possuía uma natureza pecaminosa, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Ok, vamos seguir adiante. Característica número 8. Só para vocês saberem, as consequências dessa característica número 7 que a gente leu é de extrema vergonha, né? Os membros acabam tendo uma vida dupla, tá? E passam a ter uma vida de culpa, de vergonha, né? Porque não conseguem atingir o nível de perfeição que a Igreja Adventista coloca para eles. Então, eles têm ali uma vida dupla, uma na igreja com uma máscara religiosa e outra fora, que não bate uma com a outra, tá? Isso é uma vida esquizofrênica ali. E, na verdade, isso faz com que a comunhão e relacionamento íntimo com Deus dê espaço a rotinas religiosas, sem qualquer tipo de unção, nenhuma dessa instituição. Isso faz com que essa igreja tire o poder do membro de vencer de fato o pecado, tá? Deixa os membros sem poder. E é uma vida espiritual fraca, ineficaz, que é exatamente, né, como eu disse, é o que o diabo quer. É do jeito que o diabo gosta, tá?
Isso tira toda a beleza e a graça da vida espiritual dessas pessoas, né, tornando elas secas, repetitivas e fracas contra os ataques do inimigo. Característica número 8. Seitas invariavelmente possuem um falso profeta que se diz falar diretamente com Deus e que, por sua vez, revela segredos exclusivos e completamente novos a ele. Frases como, o Senhor me mostrou, então eu vi que, né? Então, assim, Ellen White diz ter recebido mais de 2.000 visões de Deus. Mais de 2.000. Pra vocês terem uma ideia, o profeta bíblico que mais teve visões foi Ezequiel, que teve o total de 7 visões registradas. Todos os profetas bíblicos juntos tiveram um total de 42 visões. Ellen teve mais de 2.000 visões, inclusive várias delas, né, com jornadas intergalácticas, indo para outros planetas. Enfim, vários devaneios aí que a gente vai trazer no volume 2. Então, assim, a maioria das revelações dela eram antibíblicas, né, e não vários plágios, inclusive. Que não possuíam qualquer tipo de nexo, tá? Ou base na verdade. Bom, então assim, como que você pode testar um profeta, né? Se ele é verdadeiro ou não? Primeiro, veja se as profecias dele se cumprem, tá? E segundo, o que ele fala bate com a Bíblia? Se não bater, falso profeta, tá? A gente viu que Ellen White falhou em ambos esses testes, então, there we go. Característica número 9. Nunca questione os nossos ensinamentos. Quão perigoso é você fazer parte de uma seita, tá? De uma igreja que se diz igreja, mas na verdade é uma seita, que não deixa você questionar os ensinamentos dela. Tá? Ellen White ela fazia isso, claramente. Né? Ela não queria que ninguém questionasse. Olha o que ela disse aqui. Vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus, a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Não é o Evangelho, é as 3 mensagens angélicas. Olha o que ela diz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas. Pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele, não contra ela. Não, era contra Deus. Então se você lutasse com ela, você estava lutando contra Deus. É a mesma coisa. E ainda, não devemos receber as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos especiais de nossa fé. Quais são os pontos especiais de nossa fé? As doutrinas distintivas. Essas malucas que não estão na Bíblia. Então, ela diz ali, eles reúnem uma pilha de versos bíblicos e acumulam como prova em torno de suas teorias. Claro, né? Porque é verdade, né? Se a gente mostra na Bíblia que não existe aquilo ali, não bate. Então ela diz que a gente não deve questionar, que a gente está lutando contra o próprio Deus, né? É engraçado que a Bíblia fala uma outra coisa. A Bíblia fala que a gente tem que questionar, que na verdade quem questionava era mais nobre. Olha o que diz ali, Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Atos 17:11. Bíblia de um lado, Ellen White do outro. Pode escolher qual você vai querer. Inclusive, se a gente não tivesse questionado, né, se alguém não tivesse questionado os ensinos de Ellen White no passado, na verdade, por exemplo, como a doutrina da porta fechada, né, que seria de nós, né? Na verdade, todo mundo que nascesse depois de 1844, ninguém se salvaria. Aliás, não existiria nem o cristianismo em si agora, todo mundo estaria vivendo numa crise existencial gigantesca, né? E nem mesmo a igreja adventista existiria mais. Então, ainda bem que alguém questionou, né? Essa porta fechada aí, acho que tá errada, viu, Ellen White? Alguém deve ter falado e ela, né, fez ali no toque de mágica, ela mudou. Bom, então assim,
fica claro que essa aí é uma característica também. Característica número 10, uma interpretação segmentada das Escrituras. Ellen White escreveu 76 livros, tá? Se uma pessoa, presta bem atenção, se uma pessoa tem um poder da oratória e é convincente, ela pode manipular e distorcer a Bíblia da maneira que ela quiser, tá? Para confundir os membros e para manipular esses membros aí da igreja dele. Tá? Ellen White tinha um alto poder de liderança e um alto poder de convencimento. Isso é fato. Se era sobrenatural ou não, provavelmente era, vinha do outro lado, né? E isso ali acabou trazendo grandes problemas. E olha o que ela fazia. Sabe quanta... Ela tinha uma obsessão pelo sábado, tá? Ela dizia que o sábado, obviamente, vocês sabem disso, que o sábado, quando ela via o sábado, ele tinha uma auréola dourada em sua volta. Então o sábado era o mandamento mais importante, né? A Bíblia mencionou a palavra sábado 116 vezes. Sabe quantas vezes Ellen White mencionou a palavra sábado? 3.315 vezes. Olha só, a Ellen White ela era obcecada por um outro tópico também, Satanás. A Bíblia não tinha o mesmo interesse que ela em falar tanto de Satanás, tá? A Bíblia mencionou Satanás 47 vezes. Ellen White mencionou Satanás 9.956 vezes. Ellen White usou o termo carranca ou rosto franzido de Deus 147 vezes. Olha só a imagem que ela trouxe, né, de Deus e de Cristo. Ela também usou rosto franzido de Cristo. Só no livro Spiritual Gifts ela usou esse termo 147 vezes, para você ter uma ideia de como ela retratava a Deus e a Cristo. Tá? Então isso tudo é martelado ali na cabeça dos membros de maneira muito pesada e eles acabam tendo essa imagem aí errada, e, enfim, tudo errado. É sábado, Satanás, Deus bravo, enfim. Pra vocês terem uma ideia, adivinha quantas vezes eu ouvi falar do verso de Colossenses 2,16 na Igreja Adventista durante 25 anos? Nenhuma vez eu vi esse verso ser falado. A mesma coisa com Romanos 14:5, a mesma coisa com Gálatas 4:10 e 11. Eu não quero que você, adventista, passe pela mesma situação que eu, então vou estar falando aqui agora esses versos, vamos jogar na tua tela e vocês já vão entender por que eles são importantes. Colossenses 2:16 e 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Esse verso aqui arrebenta com o sábado para os gentios. Romanos 4, 15 e 16. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. E Gálatas 4, 10 e 11, guardais dias, meses, tempos e anos, temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Então guarde isso daí, depois você estuda a respeito disso, a gente vai falar muito sobre isso no volume 2. Característica 11, complexo messiânico. Nós somos a última esperança para esse mundo caído. Né? Então assim, a seita geralmente ela inclui no seu arsenal ali esse elemento dramático, né? De urgência, e de medo, né? Para criar ali uma dependência do membro à seita que ela faz parte. Então, assim, meu amigo, você, não espere um outro ônibus espiritual passar aí na sua estação central da sua vida, tá? Entre nesse ônibus aqui, porque ele é o último a sair, é ele que vai te salvar. Não é Deus, é o que a gente tem aqui para te dar, né? Então, a gente vê que, por exemplo, doutrina do juízo investigativo, decreto dominical, 3 mensagens angélicas, reforma de saúde, né? Todas elas só podem ser acessadas através da Igreja Adventista. Se você não faz parte, você não tem acesso a essas doutrinas, portanto, né, se elas servirem para a tua salvação, você está ferrado. Então, somente através delas, somente através dessa igreja, você vai ter acesso a essas importantes doutrinas, aí, segundo Ellen White. Ela diz que essas mensagens eram especiais. Olha o que ela diz aqui. O Senhor tem uma mensagem especial para levarmos ao mundo, incluindo a mensagem do terceiro anjo. A primeira e a segunda mensagens angélicas estão ligadas à terceira.
Eles e a Igreja Adventista devem permanecer como súditos do reino de Cristo, ostentando a bandeira na qual está inscrita os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles devem carregar o fardo de uma obra especial, uma mensagem especial. Temos uma responsabilidade pessoal, isso deve ser revelado diante do universo celestial, diante dos anjos e diante dos homens. Deus não nos chama a ampliar nossa influência, misturando-nos à sociedade, vinculando-nos aos homens em questões políticas, mas permanecendo como partes individuais de seu grande todo, com Cristo como nossa cabeça. Parece, soa bonito, né? Mas é bem pesado isso aqui. O Senhor me deu uma mensagem especial para as igrejas que afirmam acreditar na verdade nestes últimos dias. Então, assim, sempre esse negócio, né? Nós somos a última, né, esperança para esse mundo caído, etc. e tal. Característica de número 12. Uma imagem distorcida e muitas vezes diminuída de Jesus. A gente falou muito a respeito disso no capítulo anterior, no episódio anterior, então dê uma olhada nesse vídeo, vai explicar muito bem a respeito dessa característica aqui, você vai entender o que a gente está falando, mas basicamente diminuem a imagem de Cristo, misturam ali, chamam Jesus de Arcanjo Miguel, tem todo um problema, tá? Assista o episódio anterior para saber mais a respeito dessa característica. Característica número 13. Membros de seitas inicialmente forçam uma amizade artificial para segurar o novo membro naquele local. Existe uma linha bem fina aqui, tá? Nessa característica. Claro, todos os membros de uma igreja querem ali receber bem, né, os novos membros, etc. Isso é normal. Porém, numa seita, essa amizade, tá? Ela tem um tom meio sinistro, assim. Tudo é muito forçado. Aquele negócio já começa a te chamar de família, você é família, bem-vindo à sua nova família. Quem tem discernimento vai ver que tem alguma coisa errada, tá? Essa estratégia, né, ela busca prender essa pessoa ali na seita, né, na igreja, de uma maneira mais rápida. Inclusive tentam fazer com que essa pessoa se batize ali quanto antes e já imediatamente querem dar um cargo para essa pessoa de liderança ou um cargo, tá? Às vezes não é de liderança, mas querem dar um cargo para a pessoa para que primeiro ela comece a dizimar, né? Porque existe uma pressão ali para quem tem cargo, eles explicam, você tem que dizimar, tal. E segundo, porque ela se compromete publicamente, né, com aquele cargo. Então isso faz com que ela seja, né, mais difícil ali de sair da igreja depois disso. Então, entrou nisso aí, meu amigo, para você sair é difícil, viu? E aí, claro, a coisa se mistura ali, a amizade com doutrinas erradas, tudo fica um bolo só, e o cara, né, acaba não querendo mais sair da igreja por causa das amizades, mas tem os problemas ali doutrinários, e aí fica toda aquela bagunça, é uma bagunça espiritual, tá? Se o cara se casa com alguém da igreja, então, meu amigo, isso aí acaba... É o que se tornou hoje, né? Igreja Adventista. É um ciclo ali bem difícil de quebrar. E por último, característica número 14, legalismo e a hipocrisia de uma imagem perfeccionismo religiosa e institucional. Tá? Então, assim, os grupos sectários, eles possuem regras legalistas que ou não estão na Bíblia, ou podem até estar na Bíblia, mas não servem para nós, tá? Gentios nos dias de hoje. Então, assim, o legalismo religioso ele é fácil de ser constatado, né? Essas igrejas elas colocam as regrinhas de não podes, né, na frente de um relacionamento íntimo com Deus. Assim, a criatividade desse povo é enorme, tá? Então eles vão longe aí nessas leis, nessas regrinhas aí. Desde guarda de dias até o que se pode comer, até o que se pode vestir, enfim, é infinito ali a criatividade dessas pessoas. Então, na igreja adventista, que é o nosso foco aqui, mas claro, você pode pegar isso e transportar aí para o lugar que você está, mas na igreja adventista, né, as leis e as regrinhas que possuem ali, que não foram dadas para nós, não existe isso, tá? São as seguintes: entre as suas proibições estão tomar café, usar joias, usar maquiagem, usar calça comprida nos cultos, para as mulheres, né? Ir ao cinema, dançar,
assistir TV aos sábados, trabalhar aos sábados, viajar aos sábados, abastecer o seu veículo aos sábados, fazer qualquer tipo de transação comercial, incluindo comprar remédio aos sábados, cozinhar aos sábados, fazer praticamente qualquer coisa aos sábados, com exceção de dormir, ir à igreja ou participar de algum evento evangelístico da igreja. Antigamente, até mesmo fazer a barba, tomar banho ou engraxar o sapato era proibido no sábado. Tá? Ouvir músicas seculares, tocar bateria na igreja. Em alguns locais têm abolido essa regra aqui aos poucos. Comer qualquer tipo de frutos do mar, com exceção de alguns tipos de peixe. Comer carne de porco, a alimentação deve ser kosher. Jogar baralho, também não pode, com exceção do Uno, tá? Mas o baralho normal não pode. Essas outras aqui, elas não são regras oficiais, mas é muito mal visto se algum membro estiver fazendo isso aqui, tá? Comer carne vermelha. Sim. Ellen White diz que no fim dos tempos, quem comer carne vermelha vai se perder, tá? Ter um estilo de alimentação que não seja vegana, tá? Que é algo ainda mais extremo do que não comer carne vermelha. Por exemplo, você não pode comer qualquer tipo de derivado de animal, manteiga, leite, ovos, etc. Assistir jogos de futebol, também é muito mal visto. Assistir filmes e TV em geral, com exceção de documentários ou programas religiosos. Ter relação sexual, mesmo que ilícitas, com o cônjuge, com seu marido ou com a sua esposa, nos sábados. Não é aconselhável, tá? Não me pergunte por quê, mas teoricamente aqui você está quebrando o sábado se você fizer isso. Não são todos os pastores que falam abertamente sobre isso, mas muitos pensam assim, tá? E vocês que estão me ouvindo, vocês sabem que são adventistas, vocês sabem que é verdade. Então o que acontece? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, gente? Eu quero mostrar para vocês que a hipocrisia da religião, tá? Teve uma situação aqui que Ellen White, ela foi se encontrar com a assistente dela, Fanny Bolton, num local em Chicago, e a assistente dela escreveu sobre esse encontro. Olha só. Olha o que ela escreveu. Quando Ellen saiu do circuito de reunião para voltar para sua casa na Califórnia, ela organizou um encontro para Fanny e seus companheiros no Chicago Depot, para que pudessem viajar juntos. Ellen não estava com o grupo, então o ancião Starr a procurou até que finalmente a encontrou na parte de trás de um restaurante, muito satisfeita ao comer grandes ostras cruas, brancas com vinagre, pimenta e sal, escreveu Fanny. E na mesma viagem, Willie White trouxe para o carro um pedaço grosso de bife sangrento para Sarah McIntyre, uma das valiosas funcionárias de Ellen, para cozinhar em um pequeno forno a óleo. Esses incidentes foram chocantes para Fanny, que vivia fielmente os ensinamentos de reforma de saúde pregados por Ellen, com toda a fidelidade, descartando carne, manteiga, peixe, galinha e janta, que ela também não era a favor da janta, acreditando que, como seus escritos diziam, nenhum comedor de carne será salvo. Nenhum comedor de carne será salvo. Olha o que ela escreveu, Ellen White escreveu em 31 de maio de 1882. Mary, se você puder me trazer boa caixa de arenques, por favor faça-o. Esses últimos que o Willie ganhou são amargos e velhos. Se você puder comprar latas, digamos meia dúzia de latas de bons tomates, por favor faça-o. Vamos precisar deles. Se conseguir algumas latas de boas ostras, pegue-as. Ela tinha um negócio com as ostras, né? Então, assim, tem várias coisas aqui no livro a respeito disso. O foco não é Ellen White, por incrível que pareça. Vai ser no segundo volume. Mas a gente só está trazendo algumas pérolas aqui para vocês ficarem sabendo, né, do que acontecia ali na verdade. Então, olha também o que o presidente da Conferência Geral, A.G. Daniels, falou sobre Ellen White. Eu comi libras de manteiga, isso naquela Conferência Bíblica Adventista de 1919, né, bem polêmica essa conferência aqui. Eu comi libras de manteiga na mesa dela e dezenas de ovos. Eu não consigo explicar como isso acontecia em sua própria casa. E nem se eu acredito que ela realmente acreditava que essas eram as palavras do próprio Senhor para o mundo. Esse cara conviveu mais de 40 anos com Ellen White, tá? Então é um belo exemplo de alguém que pregava e não vivia o que pregava claramente, né? Exigia dos outros, mas ela mesma não fazia. Então olha o que Pedro diz para pessoas como ela, né, no livro de Atos. Agora, pois, que quereis tentar a Deus,
Por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Atos 15:10, né? E o próprio Jesus também falou sobre esse tipo de gente. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. É isso, gente, tá? Então, essa é a realidade. Todas essas 14 características estão na Igreja Adventista. Agora eu vou trazer mais 4, só para finalizar aqui, que não fazem parte da Igreja Adventista, mas se tiver no lugar que você está, abra o seu olho e também caia fora, porque é uma seita. Então, olha lá. Negação da existência da pessoa do Espírito Santo como um ser individual. Se você estiver num lugar assim também, pule fora. Negação da existência da Trindade. Também está errado, caia fora, tá? Descrença na ressurreição corporal de Jesus. É uma seita. Descrença na divindade de Jesus. É uma seita. Então, qualquer um desses 4 aqui também, esses aqui a Igreja Adventista não acredita nisso aqui que eu falei, nesses últimos 4, tá? Então não se encaixam nela, mas eu sei que tem outras igrejas que pregam isso, então cuidado. Se falam sobre isso, pule fora, tá bom? Na Igreja Adventista, o 3º e o 4º item podem ser debatidos, né? Se vocês querem saber mais a respeito disso, deem uma olhada no livro, eu entro um pouco nisso aqui, tá? Mas a gente não pode afirmar com certeza, então eles estão fora aqui da Igreja Adventista, oficialmente fora. Tá bom, gente? Espero que tenha sido de bom proveito, de edificação para vocês e que abra o olho de vocês. É muito importante vocês ficarem sabendo disso. Compartilhe esse vídeo, tá? Com alguém que você acha que faz parte de uma seita, para ajudar eles a cair fora desse local. Em nome de Jesus, eles vão ser libertos, tá? E também, para você que está assistindo, terminou de assistir esse vídeo agora, lembre-se, vídeo 15 da nossa série, eu vou falar para você o que você deve fazer depois que você sai de uma seita. Já aconteceu comigo, por isso eu tenho propriedade para falar, tá? E vou te dar o caminho aí para você não se desesperar e, na verdade, crescer e decolar na tua vida espiritual agora, porque isso aí estava te prendendo, mas, né, agora sim você vai poder tomar um rumo aí muito melhor para a tua vida. Isso vai influenciar a sua vida inteira, suas amizades, sua família, seu casamento, seus filhos, seus negócios, tudo. Tá? Então é muito importante que você se atente ao que está... E claro, tua salvação, né? Que é o ponto aí principal. E depois do teu amadurecimento, tua influência, né, também vai crescer. Enfim, tudo vai mudar. Tá bom, gente? Eu vou falar muito sobre isso no episódio 15. Daqui a 3 dias, você já sabe, às 7h59 nós voltaremos aqui com outro assunto muito importante para você, um assunto cabeludo aqui. Vamos ver até qual que é, que deixa eu lembrar. Eu sei que os próximos 3 vão ser bem fortes. O próximo a gente vai falar sobre sobre corpo, alma e espírito, a tricotomia do ser. Mentiram para você. E eu vou te falar o porquê que eles mentiram para você no próximo episódio. Daqui a 3 dias, às 7h59, para você que quer o livro, descortinadoadventismo.com, vá até o site, adquira ele através ali do nosso sistema PagSeguro, ou você pode comprar pela Amazon também, né, o livro físico ou em PDF. Para você que está nos Estados Unidos, você também pode comprar esse livro físico aqui. Você que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, pode comprar ele também através da Amazon, né, nesse caso, só através da Amazon você pode comprar. Tá? Não pelo PagSeguro. Também você pode comprar o livro em PDF, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O livro está finalizando ali a parte de ser traduzido para o espanhol e para o inglês. Então, em breve também a gente vai ter os livros, esse livro nessas línguas, né? Para você que é hispano, ou que tem algum amigo hispano, enfim, ou que só fala inglês, a gente já vai poder disponibilizar também esses livros nessas línguas. E mais à frente a gente quer também traduzir para outras línguas aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham sido abençoados. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e os liberte de qualquer tipo de seita. Em nome de Jesus, aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Um grande abraço e fiquem com Deus.